Câmara, Campinas. Olá, nós estamos ao vivo no Plenarinho. Nós interrompemos a nossa programação, pois neste momento começa a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Para a gente saber o tema e quem vai participar, com a palavra o presidente da comissão, o vereador Carlão do PT. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na 9ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Essa reunião era até para ter ocorrido há 15 dias atrás, mas devido às agendas aqui da Câmara Municipal, nós tivemos que adiar, embora na véspera do feriado, mas no momento que exige de nós, desta comissão, pautar este assunto da violência contra a mulher, porque os dados que a gente tem recebido, eles têm ficado cada vez mais assustador, né? E a gente sente a ausência de políticas que possam ajudar na prevenção do combate à violência e também a necessidade da gente ampliar o leque de denúncias, não deixar com que esse assunto só fique para a vítima e para a polícia, e que a sociedade possa também se apropriar desse debate para que a gente possa ampliar a proteção das pessoas vitimadas e, ao mesmo tempo, também cobrar do poder público municipal, estadual e federal que essa rede de proteção ela seja mais eficiente para que a gente possa diminuir, acabar com esse grau de violência. Então, para essa reunião, nós convidamos aqui a Thalita Araújo de Souza, que está aqui ao meu lado, que é uma depoente, que vai depor que ela foi vítima de uma violência contra a mulher. Depois ela vai falar aqui conosco, e nós pretendemos fazer um relatório para que, via Comissão de Direitos Humanos também, nós possamos fazer um acompanhamento não só das medidas protetivas, mas também, principalmente, do desenrolar do processo, que muitas vezes também tem nos decepcionado. Eu queria também convidar aqui a Mauricéia, né, que acabou de chegar. A Mauricéia é da Guarda Municipal, do programa GM Amiga da Mulher. Seja bem-vinda, por favor. Como vai? Tudo bem? Bom? Tudo jóia? Como vai? Eu queria, então, antes de passar aqui para a Thalita, queria apresentar alguns dados que nós recebemos agora mais recente, em alguns casos, dados de violência, né? Então, nós temos ali, no boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, em Campinas, foram registrados 3.525 boletins de ocorrência, além de outros 4.900 registros que foram registrados nas delegacias, pelo fato as DDMs não ficarem abertas nem 24 horas e também não abrirem final de semana, que é o período que mais tem ocorrido esse tipo de violência. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que nos últimos 12 meses, 1,5 milhão de mulheres foram espancadas ou estranguladas no país. Essa agressão contra mulheres já foi presenciada por 66% dos brasileiros, né? Aí a pesquisa da Data Senado, de junho de 2017, a pesquisa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, revela o aumento no número de mulheres que declaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica, né? E esse percentual passou de 18% em 2015 para 29% em 2017, ainda
como podemos ver, no primeiro semestre, né? Aí houve um crescimento também no percentual de mulheres que disseram conhecer alguma mulher que já sofreu violência doméstica ou familiar praticada por um homem. O índice saltou de 56% em 2015 para 71% em 2017. Aí, entre as entrevistas que declaram brancas e que afirmaram ter sofrido violência doméstica e familiar, 57% informaram ter sido vítima de violência física e 11% de violência sexual. Entre as mulheres negras, a porcentagem são expressivamente maior. Entre as entrevistadas que definem parda, 76% declararam ter sofrido violência física e 17% a violência sexual. Entre as mulheres que se definem como negras, 65% relataram ter sofrido violência física e 27% a violência sexual no âmbito doméstico e familiar. E medidas protetivas. O número de medidas protetivas pela mulher aumenta 25% em Campinas. Essa informação do Tribunal de Justiça, agora também recente. Aí, segundo o tribunal, foram 535 pedidos durante o exercício de 2016. Então, o número de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica em Campinas aumentou 25% no ano passado, em comparação com 2015. Né? Esse é um bom sinal, porque a denúncia, mas ao mesmo tempo é um mau sinal, porque tem aumentado. Segundo os dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram 535 pedidos nos 12 meses de 2016, contra 428 no ano anterior. No entanto, de acordo com especialistas, muitas vezes as ações não são respeitadas e é preciso criar estratégias para amparar a vítima e combater as agressões. Os estupros, dados sobre estupros, crescimento de 12,5%, 2015, 243, 2016, 274. Aí o feminicídio em São Paulo registra um feminicídio a cada 4 dias. 63% das vítimas morrem em casa. Dados da Folha de São Paulo do 23/8 de 2017. O estado de São Paulo registra um caso de feminicídio a cada 4 dias e 63% das vítimas morrem em casa. E são dados oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública, pela Folha e por meio da Lei de Acesso à Informação, que foi coletada essas informações. Os números se referem aos boletins de ocorrência do primeiro semestre de 2017, que foram notificados 46 ocorrências. De janeiro de 2015 a junho de 2017, foram classificados dessa forma 142 casos no estado de São Paulo. Se forem considerados também os casos de tentativa em que o agressor não conseguiu matar a mulher, o número de registros salta para 417. Entre mortes consumadas, a maioria das vítimas tinham entre 18 e 25 anos, ou estavam na casa dos 30, e mais da metade era branca. A residência foi o local de morte de 63% dessas mulheres, dado que é coerente com outros levantamentos. Esses números se referem a um percentual bastante inferior à realidade por conta da subnotificação, que depende de interpretação da polícia. O retrato nacional, né? No Brasil, o quadro de feminicídio é ainda pior. Uma pesquisa do IPEA que estimou o número de ocorrências com base no Registro de Saúde de 2009 a 2011 indicou que São Paulo tinha a terceira menor taxa do Brasil, menos 3,2 a cada 100 mil mulheres, contra 11,2 do Espírito Santo, que lidera o ranking nacional. Então, esse é a triste realidade, né?
Mas nós tivemos aqui, inclusive, esses números, né? Eu acho que nós acompanhamos aqui também que, por exemplo, registro dessa violência em alguns distritos, como no 4DP, por exemplo, houve abuso por parte de quem ia fazer o boletim de ocorrência, que acabaram culpando a vítima que ela estava sendo, ela era responsável por ter sido agredida. Então, o resultado disso é que sai um boletim de ocorrência mal feito e as pessoas não conseguem, muitas vezes depois, na maioria das vezes, fazer com que o responsável seja criminalizado em função da forma com qual é feito alguns boletins de ocorrência, em particular nos distritos. Daí a nossa luta, que não podemos desistir nunca. Hoje a Comissão de Mulheres tem liderado também esse debate da necessidade de nós ampliarmos o número de DDM aqui na cidade de Campinas e, fundamentalmente, a abertura delas em 24 horas, né, para que o final de semana e as noites a gente não tenha essa falta dessa política que é tão importante para a nossa cidade. Então, eu vou passar aqui para a Thalita para que ela possa falar um pouco do seu, né, do seu sofrimento, daquilo que ocorreu, para que nós possamos também, não só registrar, Thalita, mas nós queremos fazer com que esse tipo de violência não ocorra mais. Para isso é fundamental que a gente some todos os esforços possíveis para que a gente se junte a outros movimentos, a rede de proteção que a cidade existe. Então, antes de você falar, eu queria anunciar a presença aqui da Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela presença, aqui, representando aqui a minha Campinas. O pai Joãozinho, que é presidente da Armac, obrigado, pai Joãozinho. A Rosiane de Aragão, que é conselheira do Conselho Municipal de Mulheres, obrigado pela presença. A Gislaine, que é coordenadora do SOS Ação Mulher e Família, obrigado pela presença também. Aqui também chegou Ana Carolina Lopes, que é advogada, obrigado pela presença, da Comissão de Direitos Humanos da UAB Campinas. Também aqui o Elis Marie, é isso? Teixeira, que é Coletivo Parajás. Então, a gente vai passar rapidinho aqui para a Thalita, depois queremos ouvir a Maricéia, e nós vamos abrir também para que as entidades e as pessoas aqui presentes possam também se manifestar. Nós temos um teto para essa reunião de 16 horas, tendo em vista que hoje é um dia de sessão e tem reuniões de outras comissões que vão ocorrer aqui no plenário também, antes da sessão. Também queria agradecer a presença aqui da nossa equipe de assessores, o Lorival, o Dene, o Mário, a Lurdinha, nossa chefe de gabinete. Então, passaria aqui já para a Thalita, para que ela pudesse falar conosco. Bom, com relação ao meu caso, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Aconteceu no último dia 2/9, dentro do meu local de trabalho, ainda no expediente, e o agressor chegou e me pegou completamente desprevenida e desferiu vários golpes. A gente tem aí uma relação de 16 facadas e, por muito pouco, eu não entrei numa estatística de feminicídio. Dentro de todo o trâmite da situação, a parte assistencial foi feita, mas assim a gente sente um pouco de falha, talvez, né, no sistema como um todo. Eu fiquei 6 dias internada no Mário Gatti e a gente não tinha assim muito resguardo, né? Eu fiquei num local comum, como
todos os outros e a insegurança é grande, né? A gente não tem restrição de entrada, né, de visita, fica um pouco em aberto isso. A parte de assistência da vítima com relação a encaminhamento de psicólogo, tudo isso, também não consegui, né, dentro do que a gente tem aí nas delegacias. Meu pai foi na delegacia 2 vezes enquanto eu ainda estava internada, e assim, nenhum encaminhamento com relação a isso, ao que a vítima deveria fazer, a gente conseguiu. E a gente tem essa insegurança como um todo, né? Com relação tanto ao encaminhamento da vítima, quanto a segurança nossa mesmo, dentro dos hospitais, tudo. E o que a gente pudesse fazer para ajudar as próximas pessoas aí que venham a passar por algo assim, seria bastante válido. Do ponto de vista jurídico, qual é o encaminhamento que está sendo feito? Você está sendo acompanhada, assessorada do ponto de vista jurídico? Não, não existe essa parte ainda de assessoria à vítima. A vítima ela só vai ser chamada para depor, essa foi a informação que eu tive, na audiência, no julgamento, mas assim, não existe uma assessoria jurídica para a gente. A promotoria entra com ação de acusação, mas a gente fica assim um pouco desprovido de informações com relação ao processo que está acontecendo, todos esses trâmites do processo. Perfeito, Alice. De qualquer forma, a gente vai permanecer deixando em aberto na hora que você quiser se manifestar, porque provavelmente as pessoas podem perguntar-te, querer ter alguma dúvida, ou falar dos serviços de rede de proteção, de acompanhamento que tem, então você fica à vontade. Tá bom. Tá bom? Passar aqui agora para nossa amiga, a Mariceia, que é da Guarda Municipal do programa GM Amigo da Mulher. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Mariceia, sou guarda municipal no município de Campinas já há 19 anos. E um dos programas que nós estamos atuando ultimamente e que tem tendo um retorno satisfatório, né, foi a implementação deste programa, o Guarda Amigo da Mulher. Esse programa ele foi implementado no município em março de 2016, através do decreto 19.049, que foi exatamente criado para preencher uma lacuna que estava existindo sobre desde a aplicação da medida protetiva expedida pelo Poder Judiciário, a ter uma assistência, praticamente um apoio policial, né, para garantir que realmente aquela medida pudesse ser cumprida, né? Normalmente a medida estabelece o afastamento do agressor à vítima, né? Então, e normalmente essas medidas protetivas elas estavam sendo descumpridas pelo agressor. Então, o programa ele foi implementado exatamente para estar atendendo a essas medidas que, a princípio, elas estariam sendo encaminhadas pelo Poder Judiciário para a Guarda Municipal, através de ofício das varas de família, né? Mas atualmente a gente está atendendo até pessoas que estão sendo encaminhadas através do CEAMO, do SOS Mulher, né? A gente tem um contato grande até com o pessoal, né? E até mesmo em ocorrências que são atendidas pela Guarda Municipal de Campinas, né? Então, ele foi implementado, nós tivemos uma capacitação, né? Os guardas municipais que quiseram participar deste programa para atender, nós tivemos uma iniciativa de que seriam voluntários, né? E nós ficamos surpresos com o número de guardas que queriam participar quando da implementação do programa. Nós tivemos 40 guardas municipais voluntariamente capacitados para estar atendendo, não só dentro do programa, mas também nas diversas atuações, ocorrências que a Guarda Municipal de Campinas atende no dia a dia. E a partir dessa capacitação que eles tiveram, com um grupo de pessoas
ligada nessa questão de direitos das mulheres, né? Então, eles tiveram uma abordagem em relação à violência doméstica, o que seria a violência doméstica, uma capacitação na questão de abordagem a essas vítimas, né, que precisa de um cuidado todo especial e necessário, né, porque as mulheres acabam sendo vítimas a todo momento, a partir do momento que elas sofrem uma violência. E também a capacitação, porque tem todo um questionário que é preenchido, porque as mulheres que participam desse programa não é obrigatório, né, é voluntário também. Depende dela fazer adesão a esse programa, tanto a adesão como a exclusão é totalmente dela. Então, ela tem que preencher, a gente tem que preencher todo um questionário com todas as informações dela e informações possíveis que ela tem em relação ao agressor. E, a partir desse momento que ela faz a adesão, a gente começa a fazer o acompanhamento dessa vítima, né? O que são? São visitas aleatórias, semanalmente, que nós fazemos na casa dela. Então, a gente faz uma ronda nas imediações da residência dessa vítima, com o intuito do agressor mesmo. Se ele tentar algum tipo de aproximação, a gente impedir esse tipo de aproximação. Então, normalmente, ele tem uma quilometragem, né, digamos, um territorialidade que é imposto pelo juiz, que ele não pode se aproximar, nem nessa questão física e nem na questão psicológica, que é através de mensagens, através do celular, ligações. Então, a gente tenta coibir esse tipo de ato ilícito ainda do agressor. Então, essas visitas são feitas periodicamente, né? Elas entram, nós temos um acompanhamento. No ano de 2016, quando foi implementado desde o dia 8 de março, nós tínhamos um total de mulheres no programa, que eram 25 mulheres. Nós, no ano de 2016, realizamos 316 visitas, foram 11 relatórios encaminhados. O que são esses relatórios encaminhados? Qualquer tipo de anormalidade que tem na medida protetiva, a gente comunica os órgãos de imediato. Olha, o agressor está tentando se aproximar da vítima, o agressor ainda mantém contato através de telefone. Então, a gente comunica, porque dependendo do grau de proximidade dele, o juiz pode expedir o mandado de prisão, e aí é onde a gente pode buscar ele e levar ele para a delegacia. Então, no ano de 2016, nós tivemos 11 encaminhamentos. Nós tivemos retirada de 4 pertences de vítimas, né? Que ela, após a agressão, ela, com receio, não quer voltar para a residência dela, mas ela quer retirar os pertences dela da residência. Então, nós também acompanhamos a vítima até a residência para retirada. Tivemos a condução de 7 agressores no ano passado para a delegacia. Às vezes, a gente chegava no local para fazer a visita e o agressor estava lá nas imediações, ou até mesmo, às vezes, ele estava no portão na casa da vítima. Aí, já de imediato, a gente conduz ele para o DP, porque daí ele está descumprindo a medida protetiva. Nós tivemos a apreensão de uma arma de fogo, que nós recebemos uma denúncia da vítima que o mesmo possuía uma arma de fogo, e nós fomos até a residência dele e foi franqueada a entrada, porém ele não estava. Estava a mãe dele e realmente foi encontrada a arma de fogo. Foi apresentado também no DP. E foram feitos 5 boletins de ocorrência dessas apresentações que nós fizemos no DP. Já no ano de 2017, atualmente nós temos 50 mulheres no programa. Até o momento nós já fizemos 379 visitas, já foram 5 encaminhamentos, né, relatórios encaminhados, já efetuamos a retirada de 5 pertences de 5 vítimas das residências, tivemos já 4 conduções à delegacia, tivemos uma apreensão de arma branca, né, que foi uma faca, e já tivemos a elaboração de 6 boletins de ocorrências. Então, desde a implantação do programa até o momento, nós tivemos aproximadamente umas 700 visitas, nós já fizemos. E dessas 75 mulheres, 25 já pediram a exclusão do programa. E aí são diversas as alegações delas, né? Umas alegam que já não estão sendo mais incomodadas, né? Que já tem uma certa tranquilidade. Outras alegam um desconforto, né? Um constrangimento
porque, querendo ou não, é uma viatura da polícia que vai estar na frente do portão da casa dela. E, infelizmente, vereador, nós temos algumas vítimas que se sentem constrangidas com essa situação. E os vizinhos começam a falar e elas pedem para sair do programa. Nós tivemos o caso de uma vítima que pediu a exclusão do programa, passou 15 dias, ela teve que retornar para o programa novamente, porque ela saiu do programa e o agressor voltou a importuná-la. Inclusive, ela foi até hospitalizada. Aí ela entrou no programa novamente. Então, é todo um trabalho que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, de conscientização da vítima. A todo momento a gente faz orientação, conversa com elas, explicam para elas a importância que é delas se manterem dentro desse programa. E também a divulgação do programa, né? Que a gente sente que um desconhecimento por parte das próprias vítimas, né? Então, a gente tenta fazer todo um trabalho de divulgação, a gente tenta, quando na abordagem das ocorrências que são violência doméstica na delegacia, os próprios guardas já orientam essas vítimas, olha, a gente tem um programa, e já encaminham elas para a gente, através do nome e do telefone, nós fazemos um contato com essas vítimas e explicamos para elas como que funciona o programa, para ver se elas fazem a adesão, porque elas têm que assinar essa adesão ao programa. Então, a gente precisa de mais mecanismos de trabalho em conjunto, né? Tanto o pessoal do SEAMA e do SOS Mulher, e a divulgação desse programa. Isso está sendo nós estamos tendo um resultado muito bom, estamos tendo um retorno. Muitas mulheres agradecem o tempo que elas ficaram dentro do programa, as que ainda não têm mais nenhum tipo de problema. E, infelizmente, Thalita, nós tivemos, a par do seu caso, né, nós acompanhamos meio que dentro do que foi passado pela mídia, né? Infelizmente, é um fato lamentável, graças a Deus você está aqui viva, né? Ou seja, não é uma estatística de feminicídio, né? Uhum. Mas é importante também que, se você se sentir, eu não sei se você já ouve, já ficou sabendo do programa, né? Então, fiquei sabendo agora para a reunião. Tá? Então, a gente coloca à sua disposição, tá bom? Você Obrigada. pode estar entrando em contato através do 153, ou também tem os telefones da própria, onde fica a coordenação do programa, que é na base aqui da Moraes Salles. Então, você pode estar fazendo a adesão, embora seu agressor esteja preso, né? Sim. Vai responder por tentativa de homicídio. Quanto a essa situação que você fala que você não, carência de informação, mesmo sendo uma tentativa de homicídio, é uma ação que ela é apresentada pelo Ministério Público, mas você pode constituir um advogado para estar acompanhando e você está recebendo todas as informações. E aí você pode estar buscando, né, através do próprio Conselho dos Direitos das Mulheres, né, uma assessoria jurídica para você ficar a par de tudo aquilo que vai acontecer com o agressor a partir de agora. Tá bom? Sim. Obrigado, Marcelo. Antes eu queria passar para a Lodinha para ela passar alguns informes, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a Maricéia. Por exemplo, no caso, vocês recebem o encaminhamento do juiz, mas há alguma relação direta, por exemplo, quando ocorre final de semana, à noite, que não tem juiz, ou alguém que não esteja no programa, vocês já chegaram a atender alguns casos, atendem quando são solicitadas? Sim. Na verdade, quando ele foi implementado, era para a gente estar atendendo os encaminhamentos do Judiciário, do Poder Judiciário. Porém, quando começou o programa, que começou um pouco a ser divulgado, e os próprios guardas, quando eles atendem no final de semana, porque a nossa equipe é uma equipe reduzida que atende especificamente essas visitas, né? Porque não são todos os guardas capacitados para estarem fazendo esse tipo de abordagem. Porém, eles recebem orientação da forma de proceder quando eles se deparam com uma ocorrência que é a violência doméstica. Então, eles já conversam com a vítima, já orienta elas, e o próprio guarda encaminha para a gente. Através da nossa central de comunicação, nós temos o contato dela. E aí, onde nós fazemos, depois, posteriormente, a gente faz um contato com ela, através de telefone mesmo. A gente entra em contato
informa para ela, passa para ela sobre o programa, ela querendo fazer adesão, a viatura vai até a residência dela, preenche o relatório, ela assina e começa a fazer parte do programa. Então, nós temos casos que nós atendemos fora dessa equipe especializada, nós temos as ocorrências que são atendidas nos finais de semana e à noite também, na madrugada. Então, já tem toda essa orientação, já tem toda essa questão já trabalhada para a gente estar inserindo essas mulheres no programa. Mas eu volto a dizer que o programa depende da adesão dela. E algumas elas ficam ainda, infelizmente, com receio. Ah, perfeito. Então, eu poderia para o cerimonial trazer o microfone. As pessoas que quiserem manifestar, fazer ali daquele lado que está sendo gravado. Gravado não, está sendo passado ao vivo, né? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Então, essa reunião, uma das coisas que nos chamou muita atenção, e por isso que a gente falou com o pessoal da comissão para fazer, é que a gente tem recebido muita denúncia, né? Por isso que a gente fez questão também de passar aqueles dados no início, porque são muitos os casos que nos chegam em relação, né, a essa situação que a Thalita enfrentou, né? A Thalita, ela felizmente não entrou para a estatística de feminicídio da cidade, mas a gente sabe de outras que entraram, né? E entraram, inclusive, porque buscaram também proteção e não conseguiram. Então, o caso da menina da companheira lá do Itatinga, que tinha medida protetiva e tudo, e o cara foi lá e matou, simulou, chamou ela para uma reunião, e quando ela foi, ele matou. O caso daquela menina que também foi assassinada, e o cara foi para Sumaré, se entregou e a polícia não prendeu, deixou ele solto, né? Então, sim, são casos que a gente vai ficando assim indignada. E ao conversar com a Thalita, a gente começou a entender, começou a ver várias lacunas que você tem e que deixam quem passa por essa situação em extrema vulnerabilidade. Então, isso que ela já falou aqui do lance do hospital, né? Então, ela foi internada numa ala comum, só com uma restrição de visita, passou vários dias numa situação de total insegurança. Isso ainda refletiu. Quem estava com ela no quarto falava, mas ele pode vir aqui, porque ele não foi um negócio louco, foi um negócio premeditado. Ele foi com o carro, com alguém no carro, ele entrou, fez, saiu, e quem estava no carro, né? Então, ele premeditou o negócio para fazer. Não foi assim, o cara estava louco, meia hora antes ele ligou, falou com ela, e meia hora depois ele chegou com 3 facas e fez o que fez, né? Então, assim, é uma situação bem... E uma coisa que nos assustou também foi quando ela relatou que, ao conversar, essa questão mesmo de todo o processo, se ele responde em liberdade ou não, né? E mesmo que ele pegue 15 anos, ele pode sair em 4. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada para quem vive uma situação dessa, né, agora. Então, essas questões todas nos chamaram muita atenção e a gente quis conversar um pouco e trazê-la para falar com a gente, porque eu acho que essa coisa das lacunas que existem hoje nesse sistema todo, claro que ele não é falho, mas é o sistema que a gente tem. Se a gente não discutir em cima do sistema que a gente tem para tentar ir preenchendo essas lacunas, a gente não avança. Nós queríamos outro sistema, né? Mas não temos. Nós temos, na realidade, é isso que a gente tem, né? Então, nós convidamos várias companheiras para estar aqui, convidamos a Verônica, porque, inclusive, está se finalizando, e a Verônica não pôde vir, a doutora Verônica, porque está se finalizando os dados do SIS-9, né? Então, deve sair agora, eles devem fazer o lançamento agora dos dados os dados que tem do ano passado, do ano retrasado, né? Porque você faz do de 2016, deve sair. A gente queria conversar, dialogar com ela, e também porque a gente está sabendo que na rede de saúde, o problema que a gente falou ali da subnotificação, quando a gente passou, então essa questão da notificação compulsória, está havendo um novo estudo para ver como é que você obriga, de fato, a notificação compulsória na rede, porque a notificação compulsória é a porta de entrada, né, da
mulher que sofre violência, na hora que ela chega lá, tem que fazer a notificação. Então, de uma certa forma, para que esse caso não venha, se você não notifica agora, aí passa, ela sofre, ela vai, não notifica, e aí depois já vira feminicídio, porque é assim que começa, né? Uma agressão aqui, um tapa ali, um não sei o que ali, até chegar nas vias de fato. Então, a questão da notificação compulsória é um dado interessante que eu acho que a gente precisava uma hora discutir mais a miúde, porque está havendo na rede, pelas informações que a Verônica deu para a gente, um processo de como é que você capacita melhor os profissionais para fazer isso, para ter essa atenção, né? E poder fazer, de fato, né, a notificação. Então, assim, o intuito nosso foi esse, e a gente convidou outras entidades para estar aqui para ajudar, porque eu acho que isso depende um pouco da forma como a gente se articula e como a gente se fortalece para exigir que esse serviço efetivamente funcione, senão eles não funcionam, né? Então, esse foi um pouco o esforço, e aí também depois ver um pouco o desdobramento nessa linha das coisas que a Thalita foi pontuando para a gente, que ela enxergou como problema no processo de atendimento, de acompanhamento, né, em relação à situação dela, no sentido da solidariedade que todas nós, mulheres, queremos ter com ela nesse momento de dificuldade e de outras dificuldades que ela vai enfrentar aí pelo futuro, né? Mas é isso. Perfeito. Tá aberta a palavra aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade, justificar a ausência aqui do Tenente Santini, mas agradecer a representação do seu assessor aqui. O Tenente Santini se encontra hoje em Brasília. Ele é um dos membros da Comissão de Direitos Humanos e justificou a sua ausência aqui hoje. Olá, boa tarde. Meu nome é Cláudia, sou da minha Campinas. Eu tenho pergunta para a Thalita e também para a Mariceia. Mariceia, né? É o seguinte, Thalita, eu queria que você falasse um pouco mais quais você acha que foi as motivações dele em te agredir, em ir lá e cometer uma tentativa de feminicídio. O que você acha que foi as grandes motivações desse homem? E uma coisa que eu também fiquei em dúvida, não sei se alguém sabe responder, mas é que foi falado o tempo todo que você não entrou para a estatística de feminicídio, mas você entrou para a tentativa. E por que você sabe se foi registrado como uma tentativa de feminicídio ou está como homicídio apenas? E se na DDM, eu não sei onde foi registrado e como que, se lá eles te esclareceram sobre que existia esse qualificador, pelas características, se você teve esse tipo de orientação quando você chegou aí na delegacia, e se você foi informada sobre isso. E para a Mariceia, eu queria entender melhor o que é esse relatório que você falou que em 2017 já tem 50 mulheres no programa, mais 5 relatórios. Qual que é a diferença do relatório em relação ao número de mulheres? E entender também um pouco dessa medida protetiva, eu não sei se você sabe me explicar, porque talvez seja só da Polícia Civil. Por que esses homens que ainda passam tanto medo para as mulheres, eles estão soltos, porque parece que a medida protetiva ela acaba sendo mais punitiva e uma prisão para a mulher, né, que fica prevista de sair de casa, tem que sair escoltada, tem uma série de preocupações. E por que esses homens não têm uma outra medida que... Por que eles ficam soltos? Né? Em que critérios se enquadra uma pessoa perigosa? Porque se ele está tentando matar alguém, ele é um potencial assassino, e ele está solto e a mulher está sendo, de certa forma, prisioneira. E você me falou de um formulário que vocês preenchem. Eu queria saber se esse formulário ele é um protocolo criado pela Guarda Municipal, imagino, ou pela Polícia Civil, esse formulário que vocês falaram que vocês preenchem, que a mulher preenche, assina. E se você sabe me dizer quem criou, como que ele foi construído, se tem alguma perspectiva de entendimento de gênero em relação a ele, como ele foi feito isso, tem um acompanhamento de alguma secretaria de mulheres, da Coordenadoria da Mulher, ou do Conselho da Mulher, se foi feito um debate de gênero para se criar esse formulário, como é que ele é, ou ele já veio da própria Guarda Municipal, sem existir o programa Guarda Amigo da Mulher antes. E, por último, você falou de formação e capacitação, que é importante. Queria saber quem dá atualmente. Quem está fazendo isso dentro da Guarda Municipal. Acho que é isso. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Carol. Eu sou advogada. Estou aqui como
membro do coletivo Parajás e também sou do Conselho Municipal da Mulher. Não é bem uma pergunta que eu quero fazer, mas é uma questão que nós estamos começando a discutir lá no Parajás e talvez a gente precise expandir essa discussão para melhorar. Que a Maricé até comentou, né? A Thalita recomendou a Thalita para ir para o Conselho da Mulher procurar uma assistência jurídica. Eu até olhei para a Carol, minha colega Xará, que também nós duas advogadas do Conselho, e o Conselho não oferece assistência jurídica para as mulheres. E nem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também não faz esse serviço, porque a Defensoria, na verdade, ela defende réu. E é um problema que a gente está identificando aqui, que nós conversamos. Não tem assistência jurídica para as mulheres que querem acompanhar o seu processo. A mulher é vítima, é o Ministério Público que toca essa ação, mas a mulher não tem esse acesso, a não ser que ela contrate advogado particular. Claro que a gente, individualmente, inclusive infringindo alguns regulamentos da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente acaba acompanhando algumas mulheres, mas vai da boa vontade nossa, né? Não é uma política pública. Então, acho que é uma questão que a gente precisa começar a discutir melhor um pouco. Vamos nos organizar para isso também. Tá? Do Selmo? Não. Não, né? Bom, na questão do que motivou o agressor, a gente tinha terminado, fazia uma semana, a última vez, né? Porque foram algumas idas e vindas, e ele não aceitava. Ele não aceitava o término de forma alguma, e foi o que motivou ele a tentar me matar. Né? Na questão do feminicídio, eu fui informada através do promotor, que também foi um contato por fora que aconteceu, não dentro do sistema, né, que a gente tem. Foi uma promotora de São Paulo que ficou sabendo do caso e entrou em contato com o promotor daqui, que vai tocar a ação. E aí marcou uma reunião e eu fui lá falar com ele. Então ele me explicou a questão do feminicídio, sim, que ele vai ser enquadrado, mas ele vai responder por tentativa, né, de homicídio, o que reduz, ele tem direito à redução de pena, porque ele não conseguiu consumar o fato. Então, o que seria, né, agravante seria o fato de eu ter morrido. E, então, assim, ele tem direito à redução de até 2/3 da pena, né, pena máxima que ele me informou que seria de 15 anos. Ele tem direito a reduzir em até 2/3 dessa pena. E a promotoria vai se esforçar para que ele reduza o mínimo possível, e o mínimo ainda é 1/3. Né? E dentro de tudo, ele vai ficar preso 4 anos, e aí ele vai para o regime semiaberto. Isso contando com todos os máximos, né? Exato. A gente ainda não faz ideia do que vai ser condenado exatamente, então... E, na verdade, assim, todo esse encaminhamento foi por contatos, né? Pessoas que se solidarizaram com a situação e foram procurando os contatos e falava com alguém aqui, outra pessoa ali, mas, assim, diretamente falando do que a gente tem ali no sistema, eu não recebi orientação. Eu fui muito bem atendida, tanto no hospital quanto na delegacia, mas, assim, esse encaminhamento para a vítima, não. Né? A delegacia falou que eu posso ficar tranquila, tá tudo certo, ele já tá preso, agora é só tocar minha vida normalmente. Então... É muito sério. Maricéia? Eu esqueci o seu nome. Cláudia. Cláudia, quando a gente fala que, graças a Deus, ela não entrou na estatística de feminicídio, é porque ela está viva. Ela não foi morta pelo ato do agressor. Mas ela entra na estatística de violência doméstica. Isso daí não tem... Ela também participa dessa estatística. O que acontece dessa questão do conselho... Acho que ela tem mais perguntas, e daí aí eu já passo para você. O relatório de encaminhamento, o que é? Nós não temos, a gente só... isso daí é uma questão jurídica, do ordenamento jurídico, até questão penal. A gente só pode prender uma pessoa em situação de flagrância. Então, se a gente chega no local e realmente, numa dessas visitas, o agressor está lá ameaçando a vítima, a gente de imediato já conduz ele para a delegacia de polícia. Tá bom? Porque foi constatado ali, de fato, essa questão
da ameaça, essa questão, e também do descumprimento da medida protetiva, tá bom? Então, o encaminhamento ele é feito nas visitas, essa questão da entrevista que é feita para saber como que está a situação dela, se ele está tentando algum tipo de contato com ela. Quando a gente percebe que está tendo uma aproximação, a gente faz esse relatório de encaminhamento, encaminha para o juiz da vara onde está o processo dela. E aí, dependendo do grau da ameaça, o juiz ele vai analisar e ver realmente se de fato é uma ameaça real, ele vai expedir um mandado de prisão e aí sim a gente pode até o agressor estar prendendo ele. Tá? Então, esses são os relatórios que a gente faz quando a gente não pega de fato, não é nessa questão da flagrância, quando a gente não pega o agressor lá no local. Então, as visitas, por si só, quando a gente começa a fazer as visitas, o agressor já sente a presença da polícia, ele já percebe, ele já fica inibido de se aproximar. Então, de fato, a partir do momento que ela entra no programa, a gente já tem um retorno positivo. O problema maior é que quando ela começa a ter contato novamente com o agressor. Já aconteceu casos a gente for atender a vítima e o agressor está dentro da casa dela. E tem a medida protetiva. E aí a gente tem que orientar, olha, não pode. Ah, mas a gente voltou, a gente está bem. Então a gente orienta. A gente pede para ele sair, você entendeu? Não foi constatada ameaça. A gente orienta ele a sair e ela a buscar o Poder Judiciário e pedir a exclusão da medida protetiva. Porque enquanto tiver a medida protetiva, ele não pode, de forma alguma, se aproximar dela. Mas, infelizmente, isso acontece. Já teve casos de a gente chegar e ele está lá dentro, morando junto. Então, nesses casos também, a gente faz um relatório de encaminhamento, tá? Quanto à questão da capacitação, quando ela foi feita, foi um conjunto, foram pessoas ligadas aos direitos das mulheres. Então, nós tivemos, foi a delegada, nós tivemos assistentes sociais e psicólogos que fizeram a formação, que fizeram a capacitação desses guardas. Tá? E a capacitação ainda permanece através dela. Esse formulário foi preenchido através desse debate, dessa comissão que teve, que foi feita essa capacitação. Inclusive, o pessoal da CEAMO também estava junto, participou junto com a gente, na construção desse questionário. Ele não foi construído por nós, guardas municipais, mas foi através desse conjunto. O pessoal da CEAMO, SOS Mulher, que é o abrigo, né? Que tem mulheres também que quando elas saem da casa, ela não tem para onde ir, nós levamos ela para esse abrigo, ela permanece nesse abrigo, até ela conseguir um local de fato para a gente estar conduzindo ela. Enquanto ela permanecer nesse abrigo, a gente também está fazendo visitas semanalmente a essas mulheres, tá bom? A medida protetiva, ela é expedida pelo Poder Judiciário, pelo juiz, tá? Então, normalmente, quando acontece esse tipo de violência, quando ela chega a vias de fato, ou, às vezes, ela não chega a vias de fato, mas a mulher toma a iniciativa e denunciar o marido. Você entendeu? Então, aí é expedida a medida protetiva. A partir do momento que é expedida a medida protetiva, é encaminhado para a gente. Hoje, nós não só recebemos mais encaminhamento só do Poder Judiciário. Hoje, nós recebemos encaminhamento do pessoal do CEAMO, que as mulheres procuram o CEAMO, né, para estar denunciando também. Elas orientam a estar indo até nós, mas elas têm que ir na delegacia. É uma questão jurídica, elas têm que fazer o boletim de ocorrência para, de fato, ser constatada a ameaça, né? Porque daí tem todo um processo, que é o inquérito que vai ser instaurado, para verificar essa questão das ameaças. Então, é todo um processo que, às vezes, não depende da gente. A gente está aí para estar cumprindo aquilo que foi determinado, ou seja, que a medida protetiva dela seja cumprida. Mas, para isso, precisa da adesão dela também. Não basta tão somente ela estar com a medida protetiva, ela tem que fazer parte, ela tem que fazer adesão ao programa, para a gente poder estar acompanhando ela. Tá bom? Atendeu? A questão que eu passei, respondendo a Carol, a questão que eu falei é que, normalmente, Carol, são dentro dos conselhos e dentro até da ONG, até mesmo a própria OAB, que tem a Comissão de Direitos Humanos, ela poderia estar buscando, tentando algum apoio jurídico.
Então, quando a gente, nessa questão jurídica, a gente já orienta, está buscando o CEAMO, a estar indo até a OAB, tentar ver se ela consegue um apoio jurídico para estar fazendo um acompanhamento, porque ela é a vítima, né? Embora é o MP que está entrando com a ação, mas ela também pode constituir um advogado. Se ela não tiver condições de constituir advogado particular, ela pode tentar, através dessas ONGs e desses conselhos, alguém que possa estar auxiliando ela nessa situação, para ela não ficar sem informação, né? De fato, um dos problemas falta isso. A gente percebe que falta alguma coisa para completar, né? Essa assistência judiciária, ela é fundamental para que a pessoa possa ter uma informação segura e também não ficar dependendo só de informações indiretas, né? Essa afirmação é importante. Boa tarde, sou a Natália, também sou do Coletivo Parajás. Complementando um pouco o que a Lourdinha comentou a respeito das lacunas, né? A gente que tem esse dia a dia de delegacia, de acompanhamento de vítimas, uma das lacunas que eu tenho observado, e talvez se fosse caso, né, diretamente para a Maricéia e para a Guarda Municipal, é que nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes que eu acompanho os casos de vítimas que vão procurar a medida protetiva na delegacia, elas são orientadas a respeito da existência do programa, do guarda-amiga, do guarda-amigo da mulher. Elas não são orientadas que existe. Então, quem acaba falando somos nós, né, as advogadas que sabem da existência. E aí eu queria saber se com certeza o pessoal da delegacia sabe, mas por que não tem essa orientação? E também queria saber se esse programa, se ele se restringe para todas as mulheres, se ele abrange todas as mulheres que têm a protetiva, ou se ele se restringe a mulheres que foram vítimas de agressões via de fato, né? Então, lesão corporal, tentativa de homicídio, ou, por exemplo, mulheres que tenham medidas protetivas relacionadas a crime de ameaça, que a grande maioria acaba sendo, né, vítimas de crime de ameaça, que não necessariamente chegaram às vias de fato. Essa era a minha dúvida. Obrigada. Então, eu queria só uma outra questão, na linha do que a Carol falou aqui, que é uma dificuldade que nós estamos enfrentando concreta no caso dela, que é essa coisa da gente nomear um assistente de acusação, que a gente queria fazer junto à defensoria. Mas o núcleo daqui parece que não tem, né? Então, inclusive, a gente estava até comentando com a Thalita, né, por solicitação do Carlão, nós estamos marcando uma reunião com o Dr. Leandro, que é o coordenador do núcleo, o responsável pelo núcleo regional aqui da região, e a gente vai fazer uma conversa com ele sobre isso, né? Que eu acho que algo que a gente precisava, vocês que estão mais por dentro, porque estão lá diretamente, né? Então, tentar criar um núcleo que possa prestar este tipo de serviço, né? Porque é bem difícil de conseguir no caso dela, e a gente precisa, né? Então, outra alternativa é a gente nomear. Tem advogadas que estão querendo acompanhar o caso, mas a gente queria que isso fosse via defensoria, tal, porque ao final, né? Mas então essa de fato, acho que é uma luta que precisa ser feita para poder criar aqui um núcleo nesse que tenha esse caráter, né? O Mário. Rapidinho, uma pergunta bem simples. Thalita, essa pessoa que tentou cometer o feminicídio, ele já tinha cometido algum tipo de violência, seja ela psicológica, enfim, física ou sexual com você? Você já tinha denunciado, ou se sim, você já tinha denunciado isso em algum lugar? Como é que foi esse processo? Porque eu imagino que não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, não deu estalo na cabeça dele, até porque ele programou, me parece, esse ataque. Sim. Na verdade, a gente tinha uma relação bem difícil, não houve em nenhum momento agressão física, né, nem ameaça, assim, de morte, nada, mas era um relacionamento complicado. E em uma das vezes que a gente terminou, ele quebrou meu celular e a chave do meu carro, e aí eu já fiquei bastante assustada, e ele manteve uma certa perseguição, né, após o término. Isso foi em abril, e eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência na DDM, e me orientaram, sim, a fazer o pedido da medida protetiva, porque a forma como aconteceu, eles já caracterizavam uma ameaça por ele ser um agressor verbal, né? Então, foi feito e foi expedido a medida protetiva posterior,
mas, assim, histórico de agressão física mesmo eu não tinha, nem de ameaça, assim, de morte. Dene. Boa tarde, meu nome é Dene, faço parte do mandato do vereador Carlão. Queria parabenizar a Comissão de Direitos Humanos pela iniciativa, parabenizar a Thalita pela coragem de estar divulgando o seu caso, as instituições sociais todas aqui presentes, e dizer que antes de estar aqui eu sou professor, participava da rede de educação, tanto pública quanto privada, e uma das formas que a gente utilizava como professor de sociologia era trazer esse debate para a sala de aula. Inclusive a Gislaine Rosseto, que está aqui, o CEAMO, sempre estava presente em várias atividades que a gente realizava no sentido de fazer essa discussão com os jovens. E isso era muito importante, porque uma coisa é o professor falar, outra coisa é você ter alguém que tem experiência concreta com esse tipo de situação. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, de divulgar, de falar, e queria deixar como sugestão, como proposta, para que a gente fizesse um grande movimento, né, para levar esse debate para a educação. Como que a gente podia levar essa discussão para dentro das escolas, para os jovens, para que, de forma preventiva, a gente tanto fortaleça as mulheres para saber denunciar, para saber se livrar de situações que possam acabar resultando em formas de violência, como também os homens, né, para que comecem cada vez mais a abrir mão dessa conduta machista e entender o sofrimento que traz para a mulher nesse tipo de situação. Então, assim, como que a gente pode pensar em algumas ações casadas com a educação para a gente fazer esse debate na escola, na rede pública de ensino ou aonde for. Obrigado, Dani. Bom, voltando ao assunto da questão da medida protetiva, a medida protetiva, efetivamente, ela é feita através do Poder Judiciário. O que acontece é que alguns casos de ocorrência que é atendido pela Guarda Municipal, que a gente vê que o grau de ameaça ele é muito forte, de imediato a gente já apresenta o programa para ela fazendo parte, fazendo adesão, mesmo sem ainda a expedição da medida protetiva, porque ela demora. Na verdade, é fomentado que seria 48 horas, mas a gente sabe que não é 48 horas, infelizmente, é uma demanda muito grande, que também tem que ser feito um apelo em relação a isso. Mas a partir do momento que ela fez a inclusão e já deu encaminhamento para o Poder Judiciário, a gente ela já está participando do programa, ou seja, a gente já inclui ela e nós já começamos de imediato a fazer a visita na residência dela. Que às vezes o agressor, quando ele percebe a presença da polícia, ele já com receio, com medo, ele já meio que se afasta. Infelizmente, a questão da Thalita é um pouco até mais grave, né, Thalita, que a gente meio que acompanhou, que a própria família, né, tentou acobertar, colocando ele lá para onde ele fugiu, internando ele numa clínica. Então, é uma questão muito delicada que a gente tem que tratar, realmente tem que ter um processo envolve essa questão da educação, envolve essa questão do trabalho de conscientização, que essa questão da ameaça e essa questão da violência, todo mundo sabe que é essa sensação, esse sentimento de posse que o agressor tem em relação à mulher, né? Ele não aceita de forma alguma, então ele deixa de tratar ela como uma mulher e começa a tratar ela como um objeto, né? Esse objeto é meu, eu não tiro. Então, é uma situação que a gente tem que trabalhar muito ainda, é uma conscientização, que a gente tem que fazer um debate dentro da sociedade em relação a isso daí. O que a gente pode colocar para vocês é que o programa ele foi implementado, nós estamos atendendo dentro da nossa, daquilo também que a gente tem uma limitação, a gente tem uma equipe pequena, a gente está agora com o processo de ter uma nova turma para estar aumentando essa equipe, diante da demanda que a gente está tendo, que infelizmente, quando a gente pensa que a violência contra as mulheres vai estar chegando num limite, ela de repente ela volta novamente. Então, a gente tenta atender dentro da medida possível. As visitas elas são feitas num prazo de, às vezes, chega a um máximo de 10 dias, mas semanalmente elas recebem essa visita. Nos casos onde a gente vê que a ameaça está sendo grave, a gente aumenta a visita na residência dessa vítima e, às vezes, a gente até aconselha a vítima a estar buscando um abrigo, um outro local, até essa ameaça cessar. E quando o caso
chega a esse nível, é aquilo que a gente faz. A gente encaminha o relatório para o Poder Judiciário e, dependendo se o juiz expedir o mandado de prisão, a gente vai e busca o agressor. Tá bom? Mais alguém? Por favor. Queria aproveitar e anunciar a presença aqui do Marcos Vinícius, assessor do vereador Pastor Elias. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Eu sou Gislaine, do SOS Ação Mulher e Família, e até 2008 nós entrávamos com ação na Justiça, mas daí a Defensoria assumiu essa função. Então, atualmente, nós damos orientação jurídica. Agora, como a gente não tem condição financeira para contratar, ter uma equipe de advogadas contratadas, a gente não pode assumir com a mulher que advogadas voluntárias vão acompanhar o caso dela. E o que eu acho também é que precisa da integração de todos os poderes na realidade. Porque, por mais que exista medida protetiva, Lei Maria da Penha, a gente não pode garantir para a mulher que não vai acontecer nada com ela. E hoje eu li uma notícia que uma mulher chamou a polícia porque estava correndo risco de morte e a viatura foi levar o marido e a mulher e levaram juntos. E ele matou a mulher dentro da viatura. Então, é o tipo da coisa que a gente não tem como evitar. É só uma mudança de consciência. Então, é a prevenção mesmo. Eu acho que a violência não é só a mulher sofrer violência dentro de casa. São todos os setores, é a habitação, é saúde, educação, tudo contribui para agravar a violência também. Então, eu acho que o poder público precisaria se unir em todas as áreas para tentar criar ações que possam ajudar. Inclusive, urbanismo, uma rua escura, representa um perigo para uma mulher também que pode ser estuprada, que não é pela roupa que ela vai ser estuprada, é pela situação de facilidade. Então, uma rua escura, com pouco movimento, ou ela sozinha, esperando o ônibus chegar, que o ônibus atrasa. Então, tem muita coisa que precisa ser mudada. E é no que a gente está investindo cada vez mais, prevenção. Porque é a única forma da gente tentar minimizar tudo isso também. Uma das iniciativas que nós estamos discutindo aqui internamente, porque assim, não tem falta de lei na cidade, tem muita lei. O problema é cumprir essas leis, ela ser cumprida, e a outra fazer com que as pessoas sejam informadas dos seus direitos e os serviços, rede de proteção, como é que ela se socorre disso. Inclusive, nós precisamos falar com a sociedade a respeito de como tratar o homem. Porque quando ele dá o primeiro sinal, aonde que ele pode ser levado? Porque não é só a questão punitiva. Há também uma necessidade da questão educativa, e daí a nossa briga muito dura, porque com essas pautas conservadoras, o incentivo ao machismo tem se tornado cada vez maior. Né? E até as pessoas que fazem o atendimento, como nós recebemos denúncia aqui do escrivão lá do 4º DP, que não é o primeiro caso, de quem chega lá e ele culpa a vítima. Então, já cria um constrangimento. Então, eu lembro de leis aprovadas em relação a divulgar. Nós protocolamos um projeto aqui para obrigar que a Lei Maria da Penha esteja à disposição de toda a sociedade, pelo menos nos equipamentos públicos. Mas, ouvindo aqui agora, eu acho que não basta só a lei. Eu acho que tem que ir além. Aquilo que o Denis chamou a atenção, da gente botar com as entidades dentro das escolas, essa é a ferramenta que pode corrigir esse momento. Nós vamos, inclusive, solicitar o apoio de vocês através de um ofício
para que a Câmara Municipal também tome iniciativa no sentido de falar com a sociedade através de grandes campanhas. Não pode, essa coisa ela tem que ter uma publicidade muito maior, né? A ideia é fazer uma produção de uma cartilha que oriente, olha, aonde que ela pode pedir socorro, aonde há uma proteção real antes do que o fato exige. Inclusive, a gente precisa conhecer quais são os serviços que não é só o AA, no caso do alcoolismo, porque o problema do machismo não está relacionado só ao alcoolismo, mas muito mais a uma educação que foi construída, a um conceito. Então, nós precisamos combater esse sistema. Eu acho que se colocou muito bem essa necessidade, mas eu lembro que assim faz campanha, cola um cartaz no ônibus como se aquilo por si só fosse é uma ferramenta também, mas ela não deve ser a única nem a principal. Eu acho que nós precisávamos massificar esse debate para que a gente possa fazer com que essa mobilização ela só vai acontecer mudanças quando o conjunto da sociedade e as entidades começarem a tratar isso como feminicídio, como um crime, como coisa errada, porque hoje, infelizmente, com a pauta conservadora de agentes públicos, tem incentivado as pessoas não, vale tudo, né? Esse debate duro que nós estamos travando aqui na Câmara em relação à escola sem partido é um retrato do que pode ser o futuro se a gente não combater essas políticas conservadoras que vai só alimentar essa rede do machismo, da homofobia, do racismo. Então, esse combate ele tem que ser muito duro e acho que as entidades, os movimentos, elas têm um papel fundamental, que nós temos hoje o machismo e o racismo institucional. A máquina pública não consegue formar os seus agentes para fazer mudanças nisso. Então, nós temos leis importantes que foram aprovadas aqui na Câmara no passado, que hoje sequer foram regulamentadas. Ao não ser regulamentado, eu não me sinto na obrigação, porque o município podia ter o serviço, terceiriza-se tanta coisa aqui na cidade, poderia terceirizar um monte de advogados para fazer defesa. É possível e necessário esse serviço. Até tem uma lei estadual, que é da autoria do ex-deputado Renato Simões, em relação às vítimas de violência, que o governo do estado nunca regularizou essa lei, e ela previa a assistência psicológica obrigatória, assistência judiciária para as vítimas de violência, mas essas leis importantes elas não são regulamentadas, portanto, elas devem estar na gaveta. Então, nós queremos uma das coisas, através da Comissão de Direitos Humanos, outras comissões aqui da Casa. Infelizmente, o Legislativo ele é maioria contra a minoria, então tem algumas coisas que dependem muito mais da mobilização da sociedade, e eu acho que essa Casa, o que nós estamos tentando fazer com que ela saia de dentro do prédio e vá para as periferias, para que a gente possa, de fora para dentro, estar fazendo as mudanças, trazendo as mudanças para o conceito, porque os agentes públicos também são machistas, também são racistas, também são homofóbicos e também precisam ser transformados. E eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa fazer valer. Mas eu acredito e queria já aqui compartilhar com vocês que nós vamos, através de um questionário, conhecer melhor o papel que a entidade faz no fundo, conhecer melhor essa rede de proteção para ver como é que a gente alimenta ela, porque com essa mudança, com esse corte em políticas sociais, o congelamento de investimento em políticas sociais por 20 anos, com certeza vai fragilizar vários serviços que já estão funcionando. Isso, para não ocorrer, tem que haver uma iniciativa nossa. Por isso que as denúncias, elas são fundamentais, né? Mesmo na guarda, Marcelo, precisamos fortalecer a capacitação, a quantidade, o tamanho, a exclusividade, a prioridade
do ponto de vista para que a gente, né? Eu acho que a nossa luta, que iniciou em 2013, para uma vara especializada, está se desenhando que ela vai chegar, mas é importante que os juízes também estejam capacitados, porque não basta trazer um juiz aqui, igual alguns que a gente tem visto por aí, não vai ajudar, né? Os juízes também têm contribuído pouco para essa mudança. Então, falando com o judiciário aqui, os próprios juízes admitem que tem muito pouco juiz no Brasil preparado para julgar um caso como esse, porque há juiz que também espanca, há promotores machistas, há delegados, então a gente não precisa nem falar. Então, é uma transformação que ela precisa ter um papel de mudanças profundas no conjunto, na consciência das pessoas, que tem que começar dentro da escola. Esse é o nosso ponto de vista. Então, eu queria fazer aqui uma consulta para ver se mais alguém gostaria de falar, mas assim, eu teria que colocar que essa aqui não vai ser a única reunião. A gente vou sugerir para que, em conjunto com outras comissões, nós possamos discutir esses gargalos, esse limite que está faltando, como é que a gente amplia essa rede de proteção, como é que a gente amplia os investimentos nessas áreas e como é que a gente não deixa diminuir ainda mais com essa legislação que foi aprovada de diminuir os investimentos em políticas sociais. Ele já está batendo na porta. Nós já temos um aumento muito grande de pessoas em situação de ruas e um agravamento muito maior para as mulheres, porque os primeiros cortes acabam se dando aí. Então, nós precisamos reagir. Então, eu queria fazer uma consulta antes de concluir a nossa reunião. Pois não. Alô, desculpa. Então, acho que uma questão, eu acho que essa que a gente falou da defensoria, que eu acho que é um negócio interessante para se pensar, para a gente... nós vamos continuar junto com a Thalita para tentar ver como é que a gente, né? Não, sim, para sair, exatamente, para sair da filantropia para virar política, né? Senão, depois, a hora que o voluntariado acaba, a política não acontece, né? Então, acho que é essa a lógica mesmo. Então, a gente vai continuar junto com a Thalita buscando para ver se a gente, mesmo se não conseguir lá, como é que a gente faz para que ela possa nomear uma assistente de acusação para poder acompanhar e ela saber de fato o que acontece, né? A outra questão, eu acho que também implica ainda um compromisso da gente, junto nessa questão da rede de saúde. Nós, como eu falei no início, a gente conversou com o presidente, o coordenador da PUC, lá, o Antônio Celso, que é o diretor da PUC, porque ele também falou que lá ele sabe que tem notificação quando chega uma mulher que foi vítima de violência e que está com risco de morte. Mas também não sabe exatamente como é o trâmite, entendeu? Então, é isso que ela falou aqui, que ela vai para um quarto coletivo, onde estão todas lá, né? Então, tem algum jeito a gente criar um protocolo de atendimento para que tenha uma ala, para que tenha um lugar, para que ela fique segura, para que não aconteça de o cara, porque se ele não matou, ele vai querer, ele pode ir lá, né? Então, é toda uma situação. Então, isso também é um negócio que a gente vai continuar, se compromete a continuar investigando, né? E acho que isso que o Carlão falou mesmo, né, da gente ver como que outras lacunas, como é que a gente vai se articulando, né? Outras iniciativas estão rolando, os coletivos Parajás estão contribuindo muito nessa questão da vara, aqui na Câmara também o mandato da Mariana está contribuindo com essa questão da vara, mas acho que tem várias outras coisas que a gente ainda precisa ir preenchendo aí nessa lacuna de serviços de acompanhamento das mulheres que estão em risco de morte por conta dessa situação do machismo, do patriarcado, essa coisa toda que a gente está vivendo, né? Ok, então, eu agradeço a presença de todos, aqui da Thalita, Maniceia, pela contribuição que trouxeram aqui. E, Maniceia, Thalita, pode ficar certa de que nós vamos nos unir. Nós não queremos outras Thalitas aqui na cidade, e o esforço é para que a gente consiga fazer com que o criminoso seja responsabilizado e, claro, ampliar a nossa luta para mudanças de comportamento, né, que não está ligado só ao tempo que ele vai ficar preso,
mas como você transformar o machismo em pessoas cada vez melhor para que a gente possa combater isso, tá? A gente agradece a sua disponibilidade, agradecemos a presença de todos e declaramos encerradas a reunião de hoje. Obrigado pela presença. Muito bem. Está encerrada, então, a reunião extraordinária da Comissão Permanente das Pessoas dos Direitos Humanos, né, e Cidadania. Vereador, no começo o senhor apresentou alguns dados que são assustadores, né? Na Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, 3.525 boletins de ocorrência. Outras ocorrências, 4.900. Somando essas duas, então, quase 8.500 casos em que as mulheres foram vítimas. Esses casos, eles têm aumentado ou agora que a gente está tomando conhecimento de acordo com seus estudos? Olha, eu penso que tem ocorrido as duas coisas. Por um lado, tem aumentado o número de violências domésticas aqui na cidade de Campinas e no Brasil. Por outro lado, eu tenho pensado que o esforço dos movimentos, o esforço da denúncia tem feito com que mais mulheres procurem denunciar as agressões que sofrem em suas residências. Então, acho que são as duas coisas que têm ocorrido. Uma, pelo fato delas terem conhecimento, a Lei Maria da Penha, vizinhos e movimentos ter divulgado mais. Por outro lado, tem aumentado muito o feminicídio aqui na cidade de Campinas e no estado de São Paulo. A Thalita, que foi vítima aí de 16 facadas do ex-namorado, ela falou de algumas dificuldades que ela teve, algumas falhas deste sistema. Quando ela estava no hospital, se sentiu desprotegida. De que forma aqui a Câmara, com esses debates, pode ajudar? Não ela, mas outras pessoas que passam pela mesma situação. Eu acho que a Câmara Municipal ela pode e deve criar legislações que possam fazer com que, pelo menos, as unidades de saúde aqui de Campinas dê segurança para as vítimas de violência. De que forma? A notificação compulsória para a Polícia Militar, para os agentes de segurança, tem que ser feita de imediato. Assim que a vítima chegar numa unidade de saúde, ela tem que passar a ter essa proteção, seja nos hospitais municipais, seja nas UPAs. Então, essa é uma contribuição real que nós podemos fazer aqui na Câmara Municipal e é essa iniciativa que nós vamos tomar. E a outra vai ser de procurar, junto com os movimentos sociais, junto com as entidades, assistência jurídica, porque não é possível a vítima, além de ser vitimada, uma vítima que não tenha condições de contratar um advogado, ela precisa ter essa assistência jurídica gratuita aqui na cidade. Outro ponto que você citou na reunião foi uma ajuda da sociedade, né? Mulheres que não sofreram isso, homens que não fazem isso. De que forma essas pessoas que possam dizer, não tenho nada a ver com isso, de que forma que eles podem ajudar? Olha, a melhor forma que a sociedade em geral possa, para que ela não fique indiferente, é ela ter informação. Ela precisa de informação porque hoje a Lei Maria da Penha ela já permite que alguém que assistiu uma violência, ela pode denunciar e essa denúncia vai virar um inquérito. Então ela foi mudanças importantes na Lei Maria da Penha. Agora as pessoas precisam saber disso, que ela pode ajudar de uma forma que a identificação dela vai ficar sob sigilo, mas a Lei Maria da Penha permite já que uma pessoa comum que assiste uma violência, ela possa contribuir na denúncia, que isso vai ajudar a punir os responsáveis e, fundamentalmente, ter uma nova consciência, ou seja, nós precisamos construir um novo homem, uma nova mulher, sem machismo, sem racismo, e isso só é possível se a gente fizer isso dentro da escola. Obrigado, vereador. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço.
Está encerrada, portanto, a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e fique ligado porque a nossa programação continua. TV Câmara, Campinas.